Olá, meus amados, a todos a santa e a gloriosa paz do Senhor Jesus. Alex Cristo Trabac aqui e eu venho trazer mais um conteúdo da palavra do Senhor para minha e para sua meditação. Eu gostaria de, antes de mais nada, antes de começar o vídeo, pedir a você para que desse um like no vídeo, para que se inscrevesse no canal, clicasse no sininho de notificação e, se possível, compartilhar esse vídeo para que outras pessoas possam conhecer o canal, né? Para que o nome do Senhor possa ser glorificado, possa ser exaltado, para que outras pessoas possam ouvir a palavra do Senhor. Meus amados, mas antes de começar o vídeo, eu gostaria de trazer um esclarecimento. Muitos devem estar se perguntando assim, mas os conteúdos desse irmão é tão supérfluo, é tão assim raso, né? Não tem uma música de fundo, não tem um vídeo paralelo agregado, anexado a ele, não tem um enfeite aqui, não tem um enfeite ali. Olha só, deixa eu responder para os irmãos aqui. Eu optei em fazer o meu conteúdo, em criar o meu conteúdo, em trazer os meus vídeos o mais simples possível. Perdão, os irmãos. Por que que eu decidi fazer os meus conteúdos mais simples possível? Porque aqui na plataforma, primeiro, existe os direitos autorais. E muitas das vezes, quando nós queremos enfeitar demais os vídeos, trazer uma música de fundo, agregar um vídeo paralelo ao nosso vídeo, corremos o risco de sermos penalizados por direitos autorais. Portanto, eu quero trazer os meus vídeos o mais natural possível para que eu não venha correr esse risco. E segundo, o intuito do meu vídeo não é mostrar terceiros nele. Não é mostrar música de pessoas, não é mostrar vídeos de pessoas. O intuito dos meus vídeos aqui é tão somente trazer a palavra do Senhor. Eu quero que nos vídeos que eu postarei e que eu já tenho postado, a palavra do Senhor é que seja vista. Que a salvação que o Senhor nos dá é que seja vista em primeira mão. Os irmãos estão entendendo? Então é por isso que eu não anexo nos meus vídeos música de fundo nenhuma, enfeite nenhum, outro vídeo paralelo nenhum. Os meus vídeos são os mais simples possíveis, porque o intuito aqui é que a palavra do Senhor apareça, é que a salvação do Senhor apareça e seja anunciada através dos meus vídeos. Meus irmãos, eu quero trazer um conteúdo simples, um conteúdo curto. Eu vou tentar resumir aqui aquilo que o Senhor tem falado ao meu coração, e eu quero falar sobre um homem chamado Nicodemos, né? Um texto que já é bem conhecido, um homem que já é conhecido no meio evangélico, porque João, ele registrou a sua história ali no capítulo 3 de João, um diálogo que ele teve com Jesus, e através desse diálogo, certamente, ele alcançou a sua experiência de salvação com o Senhor. Por que eu estou dizendo que certamente ele alcançou a sua experiência de salvação com o Senhor? Porque mais à frente, mais à frente aqui nos evangélicos, vai falar sobre Nicodemos novamente. Se eu não me engano, ele e José foram lá no momento que Jesus foi crucificado, foram lá pegar o corpo de Cristo para poder o sepultar. Se eu não me engano, Nicodemos, ele estava ali naquele período. Mas enfim, mas nós vamos focar aqui nesse texto aqui. O diálogo ele começa através de Nicodemos. A palavra vai nos dizer que Nicodemos ele se apresentava, ele ia dialogar, conversar com Jesus à noite. Por que ele ia conversar com Jesus à noite? Para não ser visto. Porque ele, como um fariseu, um doutor da lei, um príncipe,
ele não poderia ser visto com Jesus. Por que ele não poderia? Porque os fariseus não aceitavam Jesus, não aceitavam a palavra, a mensagem de Jesus. Os fariseus não aceitaram aquilo que Jesus veio trazer. Portanto, ele não poderia ser visto com Jesus para não ser penalizado, porque ele tinha influência. Ele era um príncipe entre os fariseus. Ele era um doutor da lei, um homem entendido, um homem que buscava e que entendia das leis do Senhor como ninguém. Então, ele não poderia colocar a sua reputação em jogo, por isso ele ia ter com Jesus de noite. Mas olha só como que é maravilhoso a forma como que Jesus ele nos trata. Olha quão maravilhoso é a forma como que Jesus ele trata a salvação. Ele poderia rejeitar Nicodemos? Poderia. Porque Nicodemos ele teve medo de ser visto com Jesus. Talvez medo de perder a sua posição, medo de perder o seu status. Jesus poderia rejeitá-lo? Poderia, mas não foi isso que Jesus veio fazer. Jesus ele veio trazer a mensagem de salvação. Então Jesus ele não veio recusar ninguém. Muito pelo contrário, Jesus ele veio aceitar, ele veio receber a todos. Então, no momento em que Nicodemos ele inicia uma conversa, um diálogo com Jesus, devido aos milagres que ele estava presenciando, que ele, Nicodemos, estava vivenciando, analisando, devido a esses milagres, Nicodemos ele foi tirar a prova. Ele falou: Senhor, o negócio é o seguinte, ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se não vier de Deus. Nicodemos, meus amados, sabia que somente aqueles que viessem de Deus poderia operar milagres. Então, isso significa que ele cria nos milagres. E se ele cria nos milagres, e ele foi até Jesus, Jesus então viu algo no coração dele que poderia ser mudado, poderia ser transformado. Embora o início da conversa, o início do diálogo foi acerca de coisas materiais, terrenas, em coisas que o olho viu, porque Nicodemos ele viu os milagres, coisas sendo operadas aqui na terra, embora o início desse contexto fosse ligado a essas coisas terrenas, Jesus ele logo em seguida ele mudou totalmente o contexto da conversa. Ele mudou totalmente o contexto da conversa. Nicodemos iniciou uma conversa fisicamente, com os olhos físicos, com os olhos materiais, por causa de milagres que ele estava vendo. E Jesus ele foi lá logo em seguida e transformou tudo aquilo ali, porque ele viu que algo de especial havia no coração de Nicodemos e que ele poderia alcançar Nicodemos para o reino dele. Aí Jesus, logo após que Nicodemos diz para Jesus assim: Senhor, ninguém pode fazer esses sinais se não vier de Deus. Amém. Foi a conversa dele. Aí Jesus respondeu o seguinte: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito, que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Olha como que Jesus ele já muda o contexto da conversa. Jesus ele já traz a conversa para o campo espiritual, para aquilo que pertence à eternidade e não para aquilo que pertence aqui à terra. Aí Nicodemos ele fala com Jesus o seguinte: mas como pode um homem sendo velho nascer de novo? Como pode? Ou seja, Nicodemos já caiu na conversa, já aceitou a conversa de Jesus. Né? Como pode eu sendo velho entrar no ventre da minha mãe e nascer de novo? Ou seja, ele levou novamente a conversa para o lado material, para o lado físico, levou. Mas Jesus ele torna a levar a conversa para o lado espiritual. Aí olha a resposta de Jesus. Na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode
entrar no reino de Deus. Meus amados, olha só, aos olhos de Nicodemos, né? Aos olhos do homem, nós poderíamos interpretar isso daqui como o nascimento físico mesmo do ser humano, o momento em que o ser humano ele é gerado, né, dentro de uma bolsa de água, né, ali na barriga da mãe, ele vem ao mundo, ele recebe o fôlego de vida aqui ao mundo, aquela primeira respiração. Nós poderíamos interpretar desta forma, mas o texto não é assim que ele quer dizer. Não foi isso que João deixou registrado. Não é isso que o Senhor Jesus estava ensinando a Nicodemos. Então, quando Jesus ele diz, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus, o Senhor ele estava dizendo de algo muito mais valioso do que aquilo que pertence a esta terra, a esta vida. Ele foi muito mais além do que o simples nascimento do ser humano. Vejam bem os irmãos, para que nós possamos entender o que Jesus quis dizer. Em Ezequiel, lá no profeta Ezequiel, no capítulo 36, no versículo 25, diz assim: então espalharei água pura sobre vós, Jesus, aqui o profeta, né, recebendo a profecia da parte do Senhor e transmitindo ela para o povo de Israel. Espalharei água pura sobre vós e ficareis purificados de todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Todos nós sabemos que o povo de Israel não aceitou Jesus. O povo de Israel era um povo idólatra, adorava vários outros deuses. Mas nesse contexto aqui, nesta profecia, o Senhor, ele quer perdoar Israel. Ele quer perdoar o povo dele. Portanto, a água aqui citada, assim como em João 3, nesse diálogo de Nicodemos com Jesus, nos remete ao novo nascimento, meus amados. Porque todos aqueles que estão impuros, que estão no pecado, que estão na letra, que estão na carne, não poderão herdar o reino de Deus. Portanto, é necessário o novo nascimento que eu digo e que a palavra do Senhor nos diz, é o batismo nas águas. Porque através do batismo nas águas é que o velho homem fica para trás, nós somos lavados de toda a nossa imundícia, de todo o nosso pecado, de toda a impureza e passamos a ser novas criaturas em Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, todo aquele que experimentar, passar por essa experiência, automaticamente é limpo de todo o seu pecado. Aceita e confessa a Cristo como único e suficiente Salvador e recebe o Espírito Santo. Olha só, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Ou seja, por que do Espírito? Porque todo aquele que confessa Jesus como único e suficiente Salvador, né, que é perdoado e purificado dos seus pecados através do batismo, automaticamente recebe o Espírito Santo. Sabe por que eu digo que automaticamente recebe o Espírito Santo? Porque quando Jesus ele foi aos céus, logo após ele ser ressuscitado e que ele ascendeu aos céus, ele nos deixou uma promessa, eu vou, mas não vos deixarei órfãos. Eu vos enviarei o Espírito Santo, o Consolador. Louvado seja o nome do Senhor. Olha que promessa maravilhosa. Portanto, todos aqueles que receberam Jesus em suas vidas, que deixaram o pecado, que foram lavados e remidos pela palavra que nos limpa, purifica, por Jesus que também é colocado como a água, é a fonte das águas vivas, que nos limpa e nos purifica. Todos esses que recebem Jesus
todos são limpos de seus pecados e automaticamente recebem o Espírito Santo. Porque é uma promessa, eu acabei de falar da promessa. Eu não vos deixarei órfãos. Portanto, qual foi a resposta de Jesus para finalizar aqui para Nicodemos? Na verdade te digo que aquele que não nascer da água, ou seja, aquele que não for perdoado dos seus pecados, lavado das suas imundícies, das suas impurezas, e que não receber o Espírito Santo, que já é uma promessa para aqueles que recebem a Jesus, que aceitam a Jesus, que são lavados dos seus pecados, purificados dos seus pecados, não poderão herdar o reino de Deus. Portanto, meus amados, se você aceitou Jesus, você foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, você teve a experiência do batismo nas águas, você recebeu o perdão, a purificação, a limpeza pela palavra do Senhor e pelo nome precioso de Jesus, e você recebeu essa promessa tão gloriosa, que é o Espírito Santo de Deus, você pode glorificar o nome do Senhor, porque o teu nome, ele está escrito no livro da vida. Amém, meus amados? Esta foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração, uma pequena palavra. Eu espero, assim, de uma certa forma, poder, através desse vídeo, contribuir com o anúncio da palavra do Senhor e, em nome de Jesus, como eu tenho dito, que a palavra do Senhor, através desse vídeo, possa alcançar os corações, o nome do Senhor possa ser conhecido, possa ser glorificado e que a salvação de Deus, a salvação do Senhor Jesus, ele possa entrar nas casas, nos corações, nas vidas e o nome do Senhor possa ser glorificado. Fiquem na paz, até o próximo vídeo e que Deus nos abençoe.